Fala aí, turma, Ivan Neto passando aqui para dar um recado importante antes de vocês assistirem a essa aula da nossa Semana Esquenta TJ São Paulo. Um novo concurso de escrevente do TJ São Paulo para cidades do interior e do litoral está se aproximando. É um concurso de nível médio, então você não precisa ter faculdade. O salário inicial é acima de R$7.000. Em 2021, nós zeramos a lista de aprovados, ou seja, todo mundo que estava na lista de aprovados foi nomeado como escrevente, foram mais de 2.000 pessoas. Esse aqui é o melhor concurso do ano na área de tribunais. E claro, essa aula que você vai assistir aqui, ela faz parte do nosso projeto completo para o concurso de escrevente. Professor Douglas Oliveira, Renata Sonivende, Cristiano Lopes, o professor Marquinho Magnífico, todos eles fazem parte do nosso time de preparação para o concurso de escrevente. Time esse que bateu recorde de aprovação nas últimas provas do TJ. Foram mais de 350 alunos. Você tem interesse nesse concurso? Essa oportunidade faz sentido para você? Se liga, eu vou fazer um projeto ao vivo e gratuito chamado Escrevente TJ São Paulo. Vão ser 4 aulas em que eu vou te explicar na prática, no detalhe, o passo a passo que me fez sair do zero e acertar 93% das questões nesse concurso e conquistar minha vaga de escrevente. Se você quiser participar do projeto, é muito fácil. Eu deixei aqui no primeiro comentário um link, você vai clicar nesse link, entrar no grupo de WhatsApp e lá eu libero acesso gratuito às 4 aulas ao vivo do projeto Escrevente TJ São Paulo. Então, ó, não dá bobeira, clica no link que tá no primeiro comentário, entra no grupo de WhatsApp e lá eu vou liberar o acesso para você. Então vem comigo, bora junto construir a sua aprovação e claro, agora fique com a aula do nosso Esquenta TJ São Paulo. Olha só, separei aqui algumas questõezinhas para a gente trabalhar e trazer aqui algumas dicas. Mas a primeira coisa que eu gostaria que você prestasse atenção é que a VUNESP, e aí eu declaro a minha incompetência nas outras matérias, mas direito constitucional nós já damos aula aí há algum tempo, né? Já há quase 2 décadas. Menina, tá vendo aqui? Botox, preenchimentos e ácidos hialurônicos. Aliás, já estou agora nos fios de sustentação. Bebê, eu sou da década de 70, né? Então a gente tem que dar aquela valorizada. Para com isso, bebê. Para com isso, tá? E aí, a nossa banca, a VUNESP, ela é uma banca que ela é extremamente, em direito constitucional, legalista. Nós tivemos até, recentemente, algumas questões com aspecto um pouquinho mais doutrinário, mas, em regra, a nossa banca, ela é uma banca legalista. E eu te digo uma coisa, eu já tenho aqui algumas apostas para a sua prova, tá? Temas como direitos políticos, artigo 14. Tema como nacionalidade, artigo 12. E do artigo 5º, né, eu tenho aqui alguns pontos que eu acho que sejam interessantes você dar uma olhada, como, por exemplo, temas ligados ao racismo, né, temas ligados à paridade entre homem e mulher, temas ligados com relação à liberdade religiosa, à intolerância religiosa, são temas que eu particularmente aposto aí para a sua prova. Um tema também que é bem interessante, até porque nós tivemos um acontecimento no início do ano, né, sobre dos atos que aconteceram no dia 8 de janeiro lá no DF, eu estava inclusive lá no Distrito Federal, eu moro hoje no Distrito Federal, eu sou nordestino, mas já perdi o sotaque, não é verdade? Vai se lascar, pô, tá? Que história é essa, tá? Então, assim, eu já moro em Brasília já há alguns poucos anos, e essa temática vem sendo observada por várias bancas, liberdade de expressão, liberdade de manifestação de pensamento, até onde é o limite, né, das nossas liberdades, porque mesmo que a Constituição Federal te diga que algo é inviolável, isso não é absoluto para a nossa prova. Por exemplo, olha só, no Brasil, tá? No Brasil, a vida é um direito fundamental inviolável? Vamos lá, tá? A vida é um direito fundamental inviolável? Sim. Isso é absoluto? Não, tá? Cuidado com isso. A inviolabilidade é uma coisa, a relatividade é outra. Por exemplo, a vida é um direito fundamental, é um direito fundamental inviolável, tá? Bebê, tu vai tirar uma foto minha? Vou fazer uma foto tipo espontânea, tá? Peraí, tu finge, porque assim se eu ficar, quando o pessoal tira foto minha em movimento, não dá certo, cara, eu fico todo torto, né? Então vou tirar uma foto tipo assim espontânea, tipo eu tô falando, tá? Foi espontânea? Não?
Foi, pô, tá? Olha o que acontece. A vida é um direito fundamental inviolável, mas não é absoluto. Por exemplo, posso matar alguém? Sugiro, não faça. Mas é possível? Exemplo, legítima defesa, né? Legítima defesa. Imagina só, dando aqui minha aula, chega um aluno e diz: professor, vou te matar. Puxa minha arma, atiro nele. Legítima defesa. Olha mais uma. No Brasil, tá? Regra. O Brasil adota pena de morte? Não. Vamos relativizar? Tem exceção no caso de guerra declarada. Olha a relativização. No Brasil nós sabemos que o aborto é um crime contra a vida. Então, no Brasil, eu posso abortar? Eu não posso. Mas é possível o aborto no Brasil? Nós temos exceção. O caso do aborto necessário, quando é para salvar a vida da mãe, o aborto quando a gravidez foi resultado de um estupro, né? O caso do feto anencéfalo. Então, mesmo que a gente diga que um direito é inviolável, que ele é livre, cuidado que ele não é absoluto para a nossa prova. E a gente começa com uma questãozinha que foi cobrada no ano passado, né? E que eu apostaria aí nessa lembrança para a nossa prova. Ela trata sobre a liberdade de manifestação de pensamento. E diz assim: no tocante, aí eu tenho um retorno aqui, no tocante aos direitos e garantias fundamentais elencados no texto da Constituição, a vedação do anonimato está diretamente ligado a que direito fundamental? A manifestação de pensamento. Aí não vá confundir o anonimato com o sigilo da fonte. Meu bebê, presta atenção. Confundir anonimato com sigilo da fonte é quase que confundir habeas corpus com corpus Christi. Tem gente que confunde. Estou falando sério, bebê. Já chegou lá no meu escritório, porque sempre tem dessas coisas lá no meu escritório. Professor, o senhor é só professor ou o senhor também trabalha? Ó, o cão. Eu disse: trabalho, cara, tá? Eu também trabalho, tá? Não, professor, é porque como o senhor é advogado, meu primo está preso. Não tem como impetrar um corpus Christi? Tem não, é habeas corpus, não fresca comigo, tá? Aí o que acontece? Não confunda a liberdade de manifestação de pensamento que veda o anonimato com o sigilo da fonte, que é protegido, né? É resguardado para aquele que exerce uma profissão. Por exemplo, se eu sou jornalista, se eu sou repórter, eu tenho o direito assegurado constitucionalmente do sigilo da fonte. Agora, o anonimato, bebê, você pode se manifestar, mas ele tem que observar os limites legais. A verdade é que a gente brinca um pouquinho, tá, turma, para dar aquela descontraída depois do almoço, de domingo logo, né? Mas a verdade é que eu acho que como você daqui a pouquinho vai ser servidor público do TJ de São Paulo, eu quero ouvir um amém? Você vai ser servidor público do TJ de São Paulo, você vai atuar de forma pública. O interesse ali é o interesse público e nós não precisamos ser para defender. Essa é a verdade. Eu não preciso ser para defender, eu não preciso ser para me indignar. Meu irmão, você vai ser servidor público e você não precisa ser mulher para se indignar com tanto machismo. Você não precisa ser negro para se indignar com tanto racismo. Você não precisa ser gay para se indignar com homofobia. Você nem precisa ter uma crença religiosa para se indignar com tanta intolerância religiosa, né? Você está a bem do serviço público. Então o que você vai ter que ter é empatia, e por mais que você não concorde com a crença religiosa do outro, com as convicções políticas ou filosóficas, o que vai importar é que todos nós temos essa liberdade constitucional de escolhermos nossa crença, de termos nossas relações afetivas e por aí vai, tá bem? Nesse caso, então, o gabarito é a letra B de boa prova para você. B de boa prova, tá? Vamos então para mais um tema. Olha só, um outro tema que eu particularmente percebo que a VUNESP também traz com muita frequência é o direito de associação. Meu bebê, nós podemos ter associação sobre o que nós quisermos. Olha só, não confunda uma associação com um sindicato, porque nós vamos trabalhar também com essa temática. Aliás, dos direitos sociais, um tema que de vez em quando é cobrado é sindicato. Olha, não confunda associação com sindicato, porque a associação ela é plena. Então, eu posso ter uma associação do que eu quiser. Claro, ela tem que ter uma finalidade ilícita, e nós sabemos que é vedado o caráter paramilitar, tá? Ela tem que ter uma finalidade ilícita. Agora, um sindicato, não.
Um sindicato, ele é mais restrito para a categoria econômica ou profissional. Um sindicato protege uma categoria. Cuidado, tá? As associações, elas protegem apenas os membros associados, beleza? Ela representa apenas os membros associados. Pergunta sobre sindicato, primeiro, tá? Todo servidor público tem direito à sindicalização e também ao direito de greve. Certo ou errado? Não, sem línguas, eu vi o errado. Ou está certo ou está errado. Quem acha que está certo? Quem acha que está errado? Eu vou fazer a pergunta de novo, tá? Todo servidor público tem direito à sindicalização e tem direito de greve. Quem acha que está certo? E quem acha que está errado? E quem está na dúvida, faz a aula. Cris, eu estou na aula desde que o aulão começou. Vá se lascar, faça isso não. Bebê, cuidado com essa palavrinha todo, tá? Porque nós temos os servidores públicos civis, que têm direito à greve e à sindicalização, mas temos os servidores públicos militares, que não têm esse direito. Então, cuidado com esse todos os servidores, todo servidor civil, tá? Porque todo servidor é meio perigosa essa questãozinha, tá? E observe que na associação nós temos esse direito, nós podemos criar uma associação é uma pessoa jurídica de direito privado, né? Ela tem que ser lista, pela obviedade, até porque como ela é uma pessoa jurídica de direito privado, ela precisa ser registrada em um cartório, né? E por isso que é verdade a associação paramilitar. Cris, o que é uma associação paramilitar? Uma associação paramilitar é aquela associação onde nós temos armados, fardados, civis armados e fardados que prometem ou garantem uma pseudo-segurança à margem da ilegalidade, não da legalidade. E aí nós podemos ter 3 exemplos de associações paramilitares. Nós não temos isso no Brasil. A gente coloca meramente figurativo, tá? Por exemplo, milícias, grupos de extermínio, né, grupos terroristas. E eu confesso que o Constituinte nem precisava colocar isso. Porque, por exemplo, como uma associação tem que ser registrada em um cartório para ter uma pessoa jurídica, é óbvio que milícias, grupos de extermínio, grupos terroristas, não podem se registrar. Imagina eu chegando lá no cartório. Ô moço do cartório, eu só vim aqui para registrar meu grupo de extermínio. Eu acho que esse bicho está ficando doido, né? Não, tá? Não faz sentido isso. Então vamos aqui comigo nessa nossa segunda questãozinha. Ela diz que, considerando que Marília deseja criar uma associação para fins de proteger animais silvestres e com base na situação hipotética e no disposto da Constituição, é correto se afirmar. Na letra A, ele diz assim: a criação de associação depende de autorização do poder público. Depende, bebê, criação de associação independe. Aliás, a mesma regra para o direito de reunião, tá? No direito de reunião, se nós quisermos fazer uma reunião numa praça pública, a gente pede autorização a quem? A ninguém, porque o direito de associação independe de autorização. Mas é necessário, nesse caso, o quê? Um prévio aviso à autoridade competente. No caso da associação, também, a gente não pede autorização, então, independe de autorização prévia. Olha a pegadinha do izinho aqui, ó. Pegadinha do izinho, ela tira izinho de onde tem, coloca izinho onde não tem. Olha a segunda. A segunda diz que, na medida em que a proteção dos animais silvestres é competência da União, Marília precisa requerer autorização junto ao IBAMA. Eu pergunto, para se criar uma associação, precisa de autorização? Independe de autorização, né? Olha mais uma. As associações poderão ser compulsoriamente dissolvidas liminarmente pelo juízo competente. Certo ou errado? Errado. Olha só, vamos aqui pegar uma situação. Como essa decisão ela é liminar, ela não é uma decisão definitiva, tá? E, portanto, para que uma associação seja dissolvida, ou para que uma associação tenha suas atividades suspensas, nós precisamos de decisão judicial. Nos 2 casos. A diferença é que quando ela for para dissolver, ela será compulsoriamente dissolvida por decisão judicial que transite em julgado. Cris, o que é decisão judicial transitada em julgado? Para muitos aqui que fazem direito, né, aprenderam assim: pô, Cris, eu sei o que é transitar em julgado.
Significa que aquela decisão não cabe mais recurso. É assim que a gente aprende, né? Cuidado, tá, turma? É um conceito correto, mas incompleto. Mas eu acho que com esse novo conceito vai facilitar muito o processo para você. Trânsito em julgado significa que aquela decisão ela é definitiva. E se ela é definitiva, irmão, não tem mais o que fazer. Não cabe nem recurso. É esse o sentido, tá? Tanto é assim que eu pergunto a você, se for para suspender as atividades da associação, isso é um ato permanente, suspender, ou ele é temporário? Então precisa de trânsito em julgado? Não, porque trânsito em julgado quer dizer definitividade, beleza? Então questãozinha também errada. Depois ele diz assim, ó, Marília não poderá criar associação, pois compete exclusivamente ao Estado cuidar dos animais silvestres. Pega o doido. Não, bebê, tá? Ela pode. Observe que todos nós temos o direito de associação, tá? E para finalizar então, vamos para o nosso gabarito, né? A associação poderá ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Beleza. Como é para suspender, precisa do trânsito em julgado? Não. Se for para dissolver, precisa do trânsito em julgado? Precisa, tá? Então marquei comigo, letra E de eu vou passar nesta prova, tá? O pessoal fica gospel, né? Amém, aleluia. Fica gospel todo mundo nessas horas, né? Vamos para mais uma? Essa questão vai cair na sua prova. Cargo privativo de brasileiro nato. Aliás, antes de responder, tá? Porque ela diz assim, ó, nos termos da Constituição Federal, assinale a alternativa que contém um cargo que seja privativo de brasileiro nato. Cara, cargos privativos de brasileiro nato não cai. Isso despenca na sua prova, tá? E lá no artigo 12, parágrafo 3º, eu vou até antes, parágrafo 2º diz que a lei não pode fazer distinção entre o nato e o naturalizado, ressalvados os casos previstos na própria Constituição. E aí nós temos um rol de cargos que só podem ser ocupados por brasileiros natos. Eu vou dizer primeiro, e aí depois eu quero ver se você está seguro nisso, tá? O artigo 12 diz assim, ó, são cargos privativos de brasileiro nato, o cargo de presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, todos os ministros do STF, os membros de carreira diplomática, os oficiais das Forças Armadas e o ministro da Defesa. Agora, tá? Só você. Carai, bicho, faz isso comigo, não. Carai, o menino tá filmando. Eu tenho que decorar? Claro que não, bebê. Eu tô aqui para quê? Vamos só gravar no nosso mp3.com, tá? Bebê, lembra disso, tá? Ministro do STF, presidente e vice-presidente, presidente da Câmara. Colocaram errado esse negócio aqui. Quem foi, mexeu? Tá? Presidente da Câmara, presidente da República e o vice também, tá? Presidente do Senado, os membros de carreira diplomática, os oficiais das Forças Armadas e dos ministros que auxiliam o presidente, são o ministro da Defesa. Esses cargos só podem ser ocupados por brasileiros natos. Eu quero fazer uma perguntinha, para ver se você entendeu isso, tá? O naturalizado pode ser senador? Pode, ele não pode ser o presidente do Senado. Um naturalizado pode ser presidente da Câmara? Perdão, deputado federal? Pode, ele não pode ser o presidente da Câmara. Um naturalizado pode ser prefeito? Governador? Pode, não pode ser o presidente da República. Um naturalizado, agora eu quero ver no ânimo, tá? Pode ser ministro do STJ? Do TST? Do TSE? Da PQP? É porque eu confundo as letrinhas, são muitas letrinhas. Só não pode do STF, tá? O naturalizado pode ser ministro da Educação? Pode ser ministro da Saúde? Pode ser ministro da Justiça? Eita, a banca faz assim na hora, né? Olha, tá? Cuidado, tá? Pode ou não pode ser ministro da Defesa. Então, nesse caso, tá? Diante dos cargos que nós temos, já gabaritando, o único que se adequa a essa realidade é o de oficial das Forças Armadas, porque delegado federal, promotor de justiça,
Juiz de direito e comandante da guarda municipal não são cargos privativos de brasileiro nato. Cara, isso me viu agora, sabe o quê? Cadê a minha coordenação? Minha coordenação disse que ia me dar mais 2 horas de aula, não foi hoje? Não. A voz do povo é a voz de Deus, pô. Está na Constituição, todo o poder emana do povo, viu? Está na Constituição e está na Bíblia também. Está na Bíblia, tá? O que acontece, tá? E me veio agora em mente, sabe o quê? Uma boa aposta, eu não trouxe nem questões sobre esse tema, mas me veio agora um detalhe. O artigo 5º trata sobre extradição, que é um tema que também está em alta, tá? Nós tivemos o caso do Robinho, né? E nós tivemos também o caso mais recente do Daniel Alves, né? O Robinho é o caso da Itália, o Daniel Alves o caso da Espanha, né? E de acordo com a nossa Constituição, olha que interessante, a lei e regra não faz distinção entre o nato e o naturalizado, a não ser naqueles casos que estão previstos na nossa própria Constituição. E aí ele diz assim, nenhum brasileiro, artigo 5º, inciso 51, nenhum brasileiro será extraditado salvo o naturalizado, salvo no caso de crime comum, né, praticado antes da naturalização, no caso de tráfico de drogas. Então, por exemplo, o brasileiro nato pode ser extraditado? Nunca, jamais, tá? Para a nossa prova, o Brasil nunca extradita um brasileiro nato para outro país. É tanto que a Itália pediu a extradição de Robinho e o Brasil não concedeu, tá? Agora, olha só, o naturalizado, ele pode ser extraditado? Pode, nós temos 2 situações. Primeiro, ou porque ele cometeu um crime comum antes da naturalização, ou no caso de tráfico de drogas. E aí, tome muito cuidado, porque há alguns anos nós tivemos uma situação que foi muito polêmica, porque disseram assim, mas o STF extraditou uma brasileira nata. Lembra desse caso? Alguém lembra? Eu vou contar para você essa historinha, tá? Ela brasileira, até para já dar um up para a próxima questão, tá? Ela brasileira adquiriu outra nacionalidade. Ela brasileira casou com um americano e quando ela casou com um americano, ela renunciou voluntariamente à nacionalidade brasileira. Pergunta, o brasileiro nato pode perder a nacionalidade? Pode. O naturalizado também? Também. E foi o que ela fez. Ela, brasileira, casou com um americano e disse, eu não quero mais nem lembrar que eu fui brasileira. Gente, tem doido para tudo, só não tem doido para jogar dinheiro no meu bolso, né? E aí ela renunciou, casada, para quem é casado sabe disso, né? Casada com um americano, documento americano, etc. Ela já estava só como americana, mas casada. E a gente sabe que com o decorrer dos anos, muitas relações se esfriam um pouquinho. E foi o que aconteceu com aquele pobre casal. Em uma briguinha de marido e mulher, ela foi lá e matou o marido. Quem nunca? Cara, quem nunca? Briguinha de marido e mulher, ela matou. Quem nunca, né? E aí, ela, foragida, veio para o Brasil. Os Estados Unidos descobriram que ela estava aqui no Brasil e pediu extradição. Ela, não, bebê, eu sou brasileira nata. Aí o Brasil pega a documentação, agora né, carai, né? Aí pega a documentação brasileira, a documentação americana e diz assim, menino, ela perdeu. E aí mandou ela para lá. Então olha só, olha mais uma. O brasileiro nato pode perder a nacionalidade? Que fraqueza da porra, vamos lá. O brasileiro nato pode perder a nacionalidade? O brasileiro naturalizado pode perder? Ambos podem readquiri-la? Olha, menina, se empolga. Tá? Podem, tá? Reaquisição. Agora da pergunta, sou brasileiro nato, perdi minha nacionalidade, posso readquiri-la? Posso. Eu volto como nato ou eu volto como naturalizado? Poxa. Eu tô, não sei sem línguas, sabe? Sem línguas. Tá? Ele volta como nato ou ele volta como naturalizado? Quem acha que volta como nato? Para a nossa prova, VUNESP, tá? Quem acha que volta como nato? Que porra é essa? É preguiça de levantar a mão? Quem acha que volta como naturalizado? Olha, menino, todo mundo errou. Olha só. Mulher, deixa eu te explicar, mulher, deixa eu te explicar. E quem está na dúvida? Eu desde que começou essa porra, estou na dúvida, igreja. Olha só,
Agora, porque assim, para quem pensa que eu só sou professor e advogado, precisa saber que eu também sou coach de relacionamentos e guru do amor, né? Então você tem que entender uma coisa, tá? Você tem que entender uma coisa. Readquirir, vamos incorporando. Tu acha que eu só sou músculos? Não, mulher, eu sou conhecimento, tá? Reaquisição, readquirir. Essa partícula ré é de novo do mesmo. Olha o bizu. Se eu vou readquirir, eu não vou adquirir outra. Se eu for reler um livro, eu vou reler outro livro, eu vou reler o mesmo, né? Reler um livro é reler novamente, ler novamente o mesmo livro, concorda? Se eu for refazer o curso, eu vou fazer novamente o mesmo curso. Aí, Cris, eu fiz agora, sabe o que? O curso do TJ São Paulo, agora eu quero refazer TSE. Não, você vai fazer outro, entendeu? Refazer, né? É como readquirir. Readquirir é adquirir novamente a mesma. Então, se você é nato e perde, você volta como? Cuidado com isso, tá? É porque não, sabe por quê? Vou lhe dizer o que acontece. Nós não temos lei para isso, tá? Nós não temos jurisprudência para isso. Nós só temos um autor, claro, nós respeitamos todos os autores, óbvio, tá? Mas só temos um autor no Brasil que diz que quando ele perde, ele volta com status de naturalizado, que é o Alexandre de Moraes, no livro dele. Os outros autores, tá? Turma, sem viés político, por favor, tá? Não, é porque é um autor. Olha, eu tenho meus livros. Hoje eu tenho 17 livros de direito constitucional e processo constitucional. Nem todo mundo concorda com o que eu escrevo. Eu tenho 17 livros de direito constitucional, prática constitucional e processo constitucional. E como autor, eu escrevo e, horas eu digo, respeito, né? Vários dos autores que vocês estudam foram meus professores, inclusive para o pessoal do direito, por exemplo. Entre os meus professores eu tive Paulo Bonavides, né? Para com isso, cara. Desculpa aí, tá? E aí o que acontece? Isso é uma questão de fato hoje doutrinária. Então o que acontece? A doutrina majoritária, Paulo Bonavides, José Afonso da Silva, defendem o quê? Que quem perde volta com a mesma nacionalidade. Se tu era nato, volta como nato. Se era naturalizado, volta como naturalizado. Beleza? Então para a nossa prova, olha como é que eu vejo. Olha como seria a cobrança. O brasileiro nato que perder a sua nacionalidade pode readquiri-la com status de naturalizado. Certo ou errado? Errado, tá? Errado. Para a nossa prova, errado, ele volta como nato. Olha só. Carai, mulher. Tá? Daí vem a palavra relacionamento. Viu? Relacionamento. Por que muitos relacionamentos não dão certo? Relacionamento vem da palavra laçar. Laçar novamente a mesma pessoa. Por que muitos relacionamentos não dão certo? Começa aquele momento da paixão, daquele primeiro nó, a coisa vai andando, o negócio vai afrouxando. Bebê, se você não for amarrando, laçando a coisa. Bicho, eu estou muito coach, né? Sou casado há 15 anos, pô. Foi na lábia, tá? Então perceba, né? Aliás, para quem acompanha nas redes sociais, vê a minha série Cantadas do Cris. A de ontem foi a melhor, cara. A de ontem eu dei uma cantada que foi feita até jantar especial para mim ontem. Pô. E teve. Outras coisas. Vinho, pô, vinho. Bando de maldosos do coração, tá? E teve, tá? Mas olha só, nessa daqui, marquei comigo, letra A de quando eu passar, ligarei para o Cris dizendo, venha buscar uma garrafa de uísque. Vai que cola, né? Vamos para a próxima. Quarta questão sobre nacionalidade ainda, tá? A Constituição Federal, dentre os direitos fundamentais, disciplina a nacionalidade, com relação a qual é correto afirmar que nós temos aqui que marcar a questãozinha correta. Olha só na letra A. São brasileiros natos, os nascidos do estrangeiro, filhos de pai brasileiro ou de mãe brasileira, independente de que sejam registrados na repartição brasileira competente. Certo ou errado? Já está errado, né? Olha só, é brasileiro nato, eu vou trazer os 3 casos. É brasileiro nato nascido no solo brasileiro, ainda que os pais sejam estrangeiros, tá? Desde que esses pais não estejam a serviço do seu país. Olha o segundo, é brasileiro nato, o nascido no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço do Brasil. E a outra é o nascido no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados.
precisa do registro da repartição competente. Ou venha, né, cadê? Desde que venha a residir na República Federativa antes da maioridade, ou alcance esta, optem no prazo de 3 anos. A Constituição traz prazo? Não, tá? Ela não traz prazo. Olha, ele pode vir residir no Brasil e optar a qualquer tempo, a qualquer momento, depois de atingida a maioridade. Portanto, errada, né? Aos portugueses, com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes a brasileiro nato, salvo nos casos previstos na Constituição. Certo ou errado? Espera aí, eu vou de novo, tá? Essa é boa. Certo ou errado? Pera, tempo! Olha lá. Errado, bebê. Olha só. O português com residência permanente no Brasil, ele será reconhecido como brasileiro equiparado. E o português equiparado. E o português equiparado, ele é equiparado a um brasileiro naturalizado. Cuidado com isso, tá? O português equiparado, ele é equiparado a um brasileiro naturalizado e não ao brasileiro nato. Portanto, letra B, erradinha também aí, né? Olha a próxima. São brasileiros natos. Menino, tá quente, não tá? Cara, só não tira a camisa porque as minas piram se eu fizer isso. Liga esse negócio aí, coloca menos. Coloca aí, sabe o quê? Não, sério, eu não sei se é essas luzes. Eu gosto de luz, mas tá quente, eu tô achando quente, tá? São brasileiros. Eu fui olhar pra luz e fiquei cego nessa porra. São brasileiros. A idade, bicho. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país, e os nascidos no estrangeiro, filhos de pai brasileiro ou de mãe brasileira. Oi. Foi ela. Cadê ela? Cara, eu ia marcar, mas não aqui. Poxa, bicho, apertei no negócio aqui. Pá. A resposta é a letra C. Com certeza eu passarei. São duas possibilidades, tá, turma? A primeira delas são brasileiros natos os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses pais não estejam a serviço do seu país. E também é brasileiro nato os nascidos no estrangeiro, filhos de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço. Observe que os dois pais não precisam estar a serviço, tá? Basta que um deles seja brasileiro e esteja a serviço. Imagine hipoteticamente, sou soldadinho brasileiro, olha a performance, sou soldadinho brasileiro, fui para o Haiti em missão de paz. Lá encontrei uma haitiana, coloquei meus braços, dei um beijo em sua boca, e desse beijo ela engravidou, não é assim? Tá? E o meu filho nasceu lá. Eu pergunto, ele é brasileiro nato? Ele é brasileiro nato, filho de brasileiro que estava no estrangeiro a serviço do Brasil. Marquei comigo letra C, tá? E depois ele diz na letra D: a lei poderá estabelecer distinção entre brasileiro nato e naturalizado, observando os requisitos mínimos que deverão constar obrigatoriamente da lei regulamentadora. Certo ou errado? Errado, né, Cris? Se a letra C está certa, a outra está errada. Mas está errado, porque olha só, a lei não pode fazer, atenção, tá? A lei não pode fazer distinção entre nato e naturalizado, salvo nos casos que estão na Constituição, pelo amor de Nossa Senhora do Concurso Público, tá? Somente a Constituição é que pode fazer distinção entre o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Portanto, dessa questãozinha, marquei comigo letra C, de com certeza eu passarei nessa prova. Amém? Amém. Beleza, o pessoal fica gospel mesmo, pô, tá? Vamos aqui para mais uma. Sobre cancelamento, né? Eu acho que é isso. Vamos aqui comigo, tá? Olha só. Eu falei para você uma coisa. O brasileiro nato pode perder a nacionalidade? Pode. O brasileiro naturalizado pode perder a nacionalidade? Pode. Ambos podem readquiri-la? Podem, tá? Mas olha só. Quando é que o nato perde? Ele perde voluntariamente. Beleza? O nato pode perder voluntariamente, ninguém é obrigado a ficar com a dupla nacionalidade. Mas também, olha só, tu só pode perder se tu já tiver uma outra, porque o Brasil não tem interesse nenhum de te deixar sem nacionalidade. Como é o nome disso? Apátrida. Beleza?
Por isso que quando é feito, às vezes até a requisição lá no Ministério da Justiça, porque é feito lá, eu não posso simplesmente chegar e dizer assim, eu quero perder. Ô ministro da Justiça, eu venho aqui perder minha nacionalidade. Mas você tem outra? Não, só estou afim mesmo. Não pode, bebê, não pode, tu tem que ter outra. Mas olha só, quando é que não se perde a nacionalidade? Eu tenho duas possibilidades que não se perde, tá? Primeiro, quando o país que te recebe reconhece a tua nacionalidade, é meio que óbvio, né? Sou brasileiro, adquiri a nacionalidade portuguesa. Portugal reconhece a minha nacionalidade originária e mesmo assim me dá a dele. Ora, por que eu vou perder se houver reconhecimento? Uma outra é quando há imposição. Imposição, tá? Porque olha só, o nato pode perder? Pode. Como? Voluntariamente e não por imposição. Que é o que acontece com muitos jogadores. Imagina só que eu sou um jogador muito famoso. Cristiano Lopes Ronaldo. Fui comprado pela Alemanha. Aí a Alemanha disse, você vai ter que perder a sua nacionalidade. Brasil, eu não quero. Isso é imposição do país. Quando é imposição, não se perde nacionalidade. Porque a perda ela tem que ser o quê? Voluntária. Tá? Eu digo do nato, tá, turma? Porque do naturalizado é por sentença judicial transitada em julgado. Nesse sentido, olha só o que nós temos aqui. Pierre é um cidadão brasileiro naturalizado. Pierre, ele é brasileiro naturalizado. Mas adquiriu outra nacionalidade no país em que reside atualmente, que exigia a sua naturalização como uma condição para permanecer naquele território. Olha só, o cara é um brasileiro, turma, independe se é nato ou se é naturalizado, ele é brasileiro, beleza? Ele adquiriu uma outra nacionalidade. E aí, nesse caso, o pai está fazendo o quê? Impondo que ele perca a nacionalidade para ficar permanente naquele país. Opa, bebê, me diga uma coisa. O brasileiro nato e naturalizado podem perder? Pode. Quando é que não perde? Primeiro, quando há reconhecimento. Segundo, quando for uma imposição. Nesse caso, a imposição. Ele perde ou não perde? Ele não perde a nacionalidade, tá? Ele não perde a nacionalidade. Nesse caso, o Pierre não perderá a sua nacionalidade. E se você quiser depois só fazer a leitura, fica no artigo 12, parágrafo 4º da nossa Constituição, tá? Não perde a nacionalidade. Até aqui, como é que nós estamos? Diga lá. Isso. Vamos lá. Entenderam a pergunta dele? Não, também não, mas vamos lá. Olha só, estou brincando. Eu estou brincando. Olha só, eu vou explicar para você como é que funciona essa questão da perda no caso do jogador, tá? Na verdade, ele precisa assinar um protocolo, porque ele está no outro país, então ele vai se adaptar às realidades daquele país, né? E quando a gente vai para um outro país, não é nem outro país, quando a gente vai para a casa do outro, a gente tem que seguir a regra da casa do outro. Então o que acontece? Ele diz assim, ó, olha jogador, para você permanecer aqui, você vai ter que renunciar à sua nacionalidade. Aí ele vai lá no consulado, ou pode até ser, se estiver ainda no Brasil, pode ser no Ministério da Justiça. Ele faz esse protocolo, ele preenche tudo e diz, olha, eu vou fazer o juramento, porque é proforme, é protocolo, né, é burocracia naquele país, mas olha, não cancela a minha nacionalidade. É tanto que quando ele volta como brasileiro, normal. Às vezes eu contrato de 4 anos, cara, né? 4 anos, 5 anos, sei lá, e ele volta. Nesse caso, ele assina o documento aqui, e aí ele faz o juramento lá, de renúncia, tá? Só que não vale, porque preteritamente ele já se resguardou que ele não vai perder. Aí ele chega lá e diz assim, poxa, já se deu o documento lá no Brasil, cheguei agora aqui na Alemanha, eu juro, neste momento, entendeu? Aquele juramento não é juramento, eu juro nesse momento, que eu estou cancelando a minha nacionalidade brasileira. Então assim, ele acaba se resguardando. Então perceba, nesse caso, ele acaba tendo, olha só, atenção, as duas nacionalidades, mas ele não tem a dupla nacionalidade. Você está entendendo? Porque, por exemplo, no Brasil ele é brasileiro, na Alemanha ele é alemão. Aí ele tem as duas, mas não há reciprocidade, não há reconhecimento mútuo. Mas ele precisa disso para poder se resguardar. É a melhor forma. Eu, como advogado, lhe digo, irmão, a melhor coisa que você tem é formaliza tudo, documenta tudo, tá? Vamos para a próxima? Olha essa, tá? Bebê, se você errar essa questãozinha, você quer enfraquecer relações comigo, tá?
Nós temos lá no artigo 6º quais são os nossos direitos sociais. São considerados direitos sociais previstos na nossa Constituição. Lá no artigo 5º da nossa Constituição, 6º, nós temos o rol dos nossos direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, a moradia, o transporte, lazer, previdência, né? Você sabe quais são eles? Você tem que decorar? Claro que tem, bebê, tá? É o seguinte, só que se na hora da prova você lembrar de 3 amigos meus, para quem foi meu aluno sabe dos meus 3 amigos dos direitos sociais, tu tem que lembrar do Edu, do Saul e do Assis. Lembra desses meus 3 amigos, porque o Edu mora lá, o Saul trabalha ali, mas o Assis, tadinho, ele prossegue preso, tá? Assis prossegue, não é assim não, viu? Olha, é Assis, tá? Vamos então comigo ver quais são os direitos sociais: educação, moradia, lá, saúde, trabalho. Que franqueza da porra, corta esse negócio, vou rebobinar. Rebobinar, revela a idade, né, porra? Porra, bicho, essa aí foi cruel, tá? Vamos de novo: educação, moradia, lazer, saúde, trabalho, alimentação, assistência aos desamparados. Vou parar aqui. Assistência aos desamparados, assistência aos... Por que eu estou dizendo isso? Porque a banca vai chegar para você e vai dizer assim, ó, assistência aos desempregados, assistência aos deficientes. Às vezes ela lembra do concurseiro. Assistência aos desesperados. Viu? Então cuidado com isso. Assistência aos desamparados. Proteção à maternidade e à infância. Segurança, a previdência social e o transporte, tá? Sendo assim, olha só o nosso gabarito nessa questãozinha. Como ela quer, quais são os nossos direitos sociais? Lembra comigo, fundo de garantia por tempo de serviço? Não, né? Direito à justiça e igualdade? Não. Transporte, previdência social, proteção à maternidade e à infância. E aliás, olha essa daqui também. Proteção à maternidade e à infância, tá? Lembra disso na hora da prova. Eu vou pagar o mico, mas olha que sacanagem que a banca faz, ó. Proteção à maternidade e à infância. Maternidade. O mesmo assim, que viadagem é essa? Puta que pariu. Vá lá. Maternidade e a infância. Olha que sacanagem que a banca vai fazer, ó. Proteção à infância e à juventude. Olha só. Infância, não é maternidade e a... Daqui a pouco eu vou botar o chão. Vamos para mais uma? Vamos para mais uma? Eu quero que você, se bem que essa aqui é tão tranquila, né? Constitui um direito dos trabalhadores urbanos e rurais. Vamos lá comigo. O repouso semanal remunerado, preferencialmente aos sábados, domingos e feriados? Não, tá? É preferencialmente aos domingos. Olha mais uma. Remuneração do serviço extraordinário, no mínimo 70% normal? Não, é quanto? Bem que podia ser a 100%, né? Mas é 50%, tá? Olha mais essa. Ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 10 anos para os trabalhadores urbanos e rurais até o limite de 5 anos após a extinção do trabalho? Não, tá? Onde está 10 o prazo é 5, onde está 5 o prazo é 2. Olha como é que funciona, tá? Porque eu sou advogado trabalhista, vai que você precisa, tá? Tá? Eu costumo dizer assim, Cris, é porque eu estou trabalhando, guarda a pastinha do processo, né? Daqui a pouco nós precisaremos. É como casamento, cara, eu sou advogado. Quando eu vejo um casal, né, fazendo os laços e tudo mais, meu Deus, fica com o meu cartão. Vai que... Eu já dou presente com cartão, cara, já faço isso. Então, olha só, quando a gente propõe uma ação trabalhista, como é que funciona? Eu trabalhei 10 anos, eu só peço os direitos relativos aos 5 últimos anos. Mas na data que termina a relação de trabalho, que se extingue, eu tenho um prazo só de 2 anos para mover a ação, senão o meu prazo extingue e aí não tem mais o que fazer, tá? Então, nesse caso, também é errado, né? A proibição do trabalho noturno perigoso e insalubre, eu falei igual Cebolinha agora, perigoso,
Foi a incorporação do Cebolinha. A proibição do trabalho noturno perigoso e insalubre para os menores de 21 anos. Ah, para com isso. Para os menores de 18. E de qualquer trabalho para os menores de 16. Salvo na condição de aprendiz a partir de 14, tá? Cara, é muita idade, né? Mas relaxa o coração, tá? Olha então, gabarito, então, nossa letra é direito trabalhador urbano e rural, a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Marquei comigo a letra E, tá? Bebê, se você errar esse negócio aqui, é porque você tá frescando comigo, faça isso comigo não, tá? Ao vedar que da publicidade das obras públicas constem nomes, ao vedar que da publicidade das obras públicas constem nomes, símbolos, imagens que caracterizem a promoção pessoal da autoridade, a Constituição consagra um princípio. Olha, lá na Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 1º, ele vai tratar sobre vários princípios da administração pública. E entre eles, é vedado que na publicidade, né, de obras, serviços, né, elas sejam proibidos nomes, imagens que caracterizam a promoção pessoal do administrador. É tanto que, por exemplo, imagina só, tá? Isso não acontece no Brasil não, tá? A gente só está citando porque está na lei, a gente cita, né? Imagina que eu sou prefeito de um município de São Paulo. Vou colocar aquilo aqui, uma cidade em São Paulo, município. Cristianópolis, né? Eu sou prefeito de Cristianópolis. Aí eu coloco assim, ó, obra feita pelo prefeito Cristiano. Não, é obra feita pela prefeitura. Obra feita pelo Estado, tá? E não pelo prefeito pessoa. Então, nesse caso, observe que a primeira informaçãozinha ela já fere o princípio da impessoalidade. Já gabaritou, né? Porque essa aqui fundamenta. Mas também, turma, por que eu não posso fazer isso? Porque eu tenho que me resguardar com base no princípio da moralidade. E lembrando que os atos de probidade, aliás, de improbidade administrativa, podem resultar em diversas sanções, como por exemplo, perda do cargo ou função, suspensão dos direitos políticos, ressarcimento ao erário, indisponibilidade de bens, que podem ser ali também lembrados na hora da nossa prova, tá? Portanto, nesse caso, já marquei comigo a letra B de boa prova para você. Cara, já estou quase terminando, olha só. Eu não ouvi. Pessoal, estou quase terminando. Não, Ivan, nem vem não, cara. Tem mais 2 questões ainda. Tem mais 2, relaxa aí, tenha calma, tá? Por sinal, Ivan, eu vi assim uma história, não que eu esteja fazendo lobby, que isso eu vou pedir votos, imagina só. Não, jamais faria lobby e tudo mais. É porque dizem que fazem aí uma eleição, né? Dos professores mais gatos. Pode votar mais em um, pode votar também no Ivan, viu? Sabe que Ivan é conhecido como gostosão das tapiocas? Cara. Ivan, eu já estou sabendo a história, tá, Ivan? Vamos para mais uma, vamos? Quanto à disciplina da Constituição Federal, sobre os servidores públicos, é correto se afirmar que, extinto o cargo ou declarado sua desnecessidade, o servidor estável será readaptado e receberá remuneração integral? Não, né? Olha só, primeiro que, extinto o cargo ou declarado sua desnecessidade, ele será readaptado ou será colocado ou será reintegrado? Reintegrado. E quando ele recebe remuneração integral? Não, tá? Proporcional. Tá? Na reintegração, na readaptação. Espera aqui. Extinto o cargo ou declarado sua necessidade, o servidor estável será readaptado. Não, ele voltará, que seria um caso de reintegração e não de readaptação, tá? Remuneração integral, beleza, o texto está todo errado nessa porra. Até que seja reaproveitado para outro cargo, não, tá? Aliás, inclusive, se o cargo eu vou refazer. Vamos lá de novo, o texto está todo mal feito. O cargo foi extinto.
Se ele for extinto, ele não existe mais, então o servidor não será reintegrado. Se ele perder o cargo, né, por decisão judicial e tudo mais, ou por um processo administrativo, e o judiciário pede que ele volte, ele será reintegrado. Mas imagina que ele foi reintegrado e o cargo não exista mais. Agora sim, aí ele ficará em disponibilidade. Agora sim, tá? Ele ficará em disponibilidade. E aí, nesse caso, como ele fica em disponibilidade, a sua remuneração será integral ou parcial? Parcial, ela será proporcional, tá? Observe que nesse caso ele fica em disponibilidade. Cris, ficar em disponibilidade, como assim? Imagina que você passou por um PAD, você não vai precisar passar por um PAD, tá? Mas caso você precise, olha uma dica, responder um processo administrativo, precisa, nesse caso de advogado? Não. No processo judicial, regra sim. No processo administrativo, não. Mas, Cris, eu posso contratar um advogado? Pode, tá? Pode. Então, perceba, se o judiciário te manda voltar e o cargo não existe mais, tu fica em disponibilidade, recebendo proporcionalmente. Olha aqui mais uma. O servidor, ao ingressar no serviço público, poderá optar pelo regime próprio de previdência ou outro que lhe seja mais favorável. Certo ou errado? Eu estou ouvindo é errado, tá? Opa, como é que eu faço para voltar? Apertei aqui de novo. É aqui. Pronto, tá? Errado, né? Olha aqui mais uma. Ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão ou declarado de livre nomeação ou livre exoneração, aplica-se o regime de consolidação das leis trabalhistas da CLT? Também não. Se é de livre nomeação, de livre exoneração, ele não seguia por nenhum dos dois regimes. Olha aqui mais uma. Como condição, o pessoal já está mandando eu ir embora. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho com comissão instituída para essa finalidade. Certo ou errado? Ele está mandando mensagem aqui para mim. Puta que pariu. Certo ou errado? Certo, tá? Turma, olha só, olha a pergunta que eu vou fazer para você. Para se adquirir a estabilidade, você precisa passar pela avaliação periódica de desempenho. Certo ou errado? Vou de novo. Olha para essa beleza masculina, tá? Para adquirir a estabilidade, você precisa passar pela avaliação periódica de desempenho. Certo ou errado? Errado. Cuidado, é avaliação especial e não avaliação periódica. Bebê, olha só na hora da prova, avaliação especial, você adquire a estabilidade. Na avaliação periódica, é aquela que você pode perder o cargo, beleza? Lembra disso, tá? Olha só, o servidor público estável pode perder sua estabilidade? Pode. Quais são os 3 casos? Processo administrativo, processo judicial, avaliação periódica de desempenho. A avaliação especial garante a estabilidade. A avaliação periódica é motivo de perda, tá? Você vai ouvir esse escarrado na hora da sua prova, tá? Não, só mais uma, pronto, eu vou só mais essa e mais 2, pronto, tá? Bebê, órgãos do Poder Judiciário, artigo 92, tá? Daqui é muito tranquilo, ele só quer saber o que é órgão do Poder Judiciário. Eu pergunto para você, Superior Tribunal de Justiça Desportiva? Não. Tribunais de Juízes Militares? Por sinal, aguardem, tá? Em breve, eu tive um sonho, em breve, tá? TJ Militar, minha, viu? Eu não posso falar minhas fontes, tá? Mas olha a pergunta que eu vou fazer para você. Não posso revelar minhas fontes, tá? Olha a pergunta que eu vou fazer para você. O STF é um tribunal superior? O STF é um tribunal superior? Não, não é. Cuidado, tá? O STF não é um tribunal superior. Ele é um tribunal supremo. Ele está acima dos tribunais superiores. Pelo amor de Nossa Senhora do Concurso Público. Olha só os superiores. Superior Tribunal de Justiça. Tribunal Superior Eleitoral. Tribunal Superior do Trabalho. Superior Tribunal Militar. Pelo amor de Deus, tá, turma? O STF não é um tribunal superior. Ele está acima
dos tribunais superiores. Ele é um tribunal supremo, tá? Amores, seguinte, eu posso só dar um oi? Só falar uma coisa, essa aula foi perfeita demais. Para com isso! Palmas pro Cris. Dá o recado, dá o recado. Meus amores, olha só. Primeiro, muito obrigado por me permitirem trazer para vocês essas dicas. E a prova, ela se aproxima. E eu sei que todas as vezes que a prova vai se aproximando, e eu trabalho com isso há quase 20 anos, dando aula para concurso público, e seria muito bom que nós fôssemos medidos ali, que a metragem fosse apenas no conhecimento. E com relação ao conhecimento, a gente tem uma equipe espetacular, né? Professores espetaculares, orientadores muito bons, que trouxeram o conhecimento que você precisa para gabaritar. Mas, infelizmente, na hora da nossa prova, nós não estamos sendo medidos apenas e tão somente pelo conhecimento. Eu acho que nossa estabilidade emocional também vai ser medida ali. Eu já vi muita gente muito boa em conhecimento, mas que se perdeu por causa daquele momento de ansiedade, né? Viu coisa que não deveria ver, aconteceu ponto cego. Então, que você mantenha a sua calma, que você mantenha o equilíbrio emocional naquele momento, que eu sei que falando daqui é muito fácil, né? Mas que você mantenha esse equilíbrio. Eu quero que você entenda uma coisa, essa prova, ela só vai ser, e eu vejo muita gente, que eu converso com muitos alunos, Cris, que maravilha, isso vai ser a mudança da minha vida, como se essa prova, ela fosse, sabe o quê? A coisa mais importante que vai acontecer. E olha, de verdade, eu queria olhar no fundo dos olhos de cada um de vocês para dizer que ela só será ainda uma pequena porta de uma vida muito gloriosa, de muita produtividade, de muitas alegrias, de muita prosperidade para você e para os seus, né? Mas não torne essa prova como um grande obstáculo, porque muitas vezes nós empoderamos tanto os nossos obstáculos a ponto de transformá-los maiores do que eles são. Olha, para quem já teve um relacionamento desgastado, sabe, ou um relacionamento tóxico, e quando eu falo relacionamento não só amoroso, tá? Mas com pessoas, amigos, etc., relacionamento no trabalho, e que a gente olhava assim, meu Deus, eu não vou conseguir passar, e a gente ficava sem comer, sem dormir, sem conseguir pensar, e a gente colocava, sabe, como se ele fosse algo intransponível, e depois que essa situação passa, a gente olha para trás e diz, porra, eu estava sofrendo por causa disso. Isso acontece porque muitas vezes nós empoderamos esses nossos obstáculos. Não empodere os seus obstáculos. Se tiver de empoderar alguém, empodere você, o seu conhecimento, a sua capacidade, tá? Não empodere. Eles existem. Os obstáculos, nós temos que entender, eles existem, mas eles existem para serem ultrapassados, né? Porque se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que a sua vitória está próxima. E que você não pode deixar que nenhuma estabilidade emocional, nada venha atrapalhar, tá? Eu só tenho uma coisa para lhe dizer. Infelizmente eu não vou estar aqui no próximo domingo, mas eu queria que você tivesse uma certeza. Da minha casa, eu vou estar, na hora que você estiver entrando na sua prova, ali fazendo a minha oração e pedindo que o Espírito Santo possa iluminar a sua mente, a sua mão, a sua prova, para que você possa gabaritar exatamente aquilo que você precisa. E queria listar uma oraçãozinha rápida, que hoje é a minha oração. É só uma. Deus, faz com que os meus sonhos sejam tão grandes quanto são os teus sonhos na minha vida. Essa é a minha oração de sempre. Pessoal, beijo no coração, muito sucesso para todos vocês. Valeu!